Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós discutimos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico. Eu sou Yara. Eu sou o Wander. E o tema de hoje é: qual o investimento para se tornar climatrônico? Primeiramente, vamos diferenciar investimento e gasto. O que é investimento e o que é gasto, né? Porque são duas coisas que existem, que a galera pratica e que às vezes não sabe diferenciar, né? Vamos lá, galera. O que eu considero ser investimento é tudo aquilo da qual você espera um retorno em troca, tá? E já o gasto é uma coisa que não necessariamente vai voltar para ti, tá? Então, existem investimentos dos quais são investimentos bem assimétricos. São investimentos bem assimétricos. As perguntas a gente vai responder no final, tá, pessoal? Mandem aí, pode mandar se quiser. Se tiver dúvidas, a gente responde no final. Deixa a gente estar no flow aqui de conteúdo. Quando terminar, a gente vê quais foram as dúvidas de vocês. Já tem palpite já, galera, aí, ó, de valores. Quanto é que vocês acham que precisa investir para se tornar um climatrônico? Já tem palpite aí, 5 mil. Aí. Ó, Guardiões do Inverno, os caras aí. Seguinte. Então existem os investimentos. E existe um investimento extremamente assimétrico. Extremamente assimétrico. Que é o quê? O investimento em conhecimento. Ah, isso é clichêzão. Clichêzão, mas tem que ser dito. Tá? Como assim assimétrico? Assimetria é algo que não tem... Sem explicar a assimetria. Algo que não é simétrico. Algo que não é simétrico. Que é simétrico. Né? Quer dizer o quê? Quando você investe no conhecimento, se você investir no conhecimento certo, e é investimento por quê? Investimento espera um retorno daquilo. Quando você investe no conhecimento certo, o retorno daquele conhecimento certo, ele é infinitamente maior do que o tanto que você investiu para adquirir aquele conhecimento. Certo? É aquela história que a mãe da gente fala desde criança. Vai investir no conhecimento e conhecimento ninguém lhe tira. Certo? Então, por isso que... É por isso que... tu quer falar do TikTok? É por isso que investir em conhecimento é um investimento tão assimétrico. Porque vamos lá, ó. A cronologia é a seguinte: eu tô aqui lá, o Wander, não sei de nada de eletrônica. Eu invisto em um conhecimento do qual me dá uma profissão. Esse conhecimento me dá uma profissão. Essa profissão me faz ter um rendimento mensal. Claro, com o meu trabalho aplicando o que eu aprendi. E isso com o passar do tempo, levando a componente tempo, por exemplo, hoje eu não ganho nada com reparo de placas. Aí eu faço um treinamento, um curso, do qual eu passo, fala: Carlos, tudo bom, Carlos? Boa tarde. Olha o Rafael Ferreira, cara. Rafael, eu acho que vai ser saldo, viu, cara? Vou falar contigo terminar aqui. Eu tô sem celular, os dois celulares estão usando. Desde ontem que tu disse que vai falar com o Rafael Ferreira, né? Correria, mano. Fazendo passar essa vergonha ao vivo. Vou botar aqui. Rafael, bota aqui, Rafael. Não esqueça, tem que anotar. Uma hora ele fala contigo, viu, Rafael? Eu vi esse cara andando de bike ontem. Aí, inclusive é o blogueiro da refrigeração aí, viu? Ó, aí você tem, estuda, né? E aí aplica. Pois é, Yara. Desde novembro ele fala isso. Ah, rapaz, o negócio é sério. Fazer um sequência de lives com ele. Ó, então, me perdi aqui. Você não tem nenhum conhecimento, não ganho nada com reparo de placas. Aí eu invisto num treinamento, aprendo uma parada que eu adquiro esse conhecimento. Quando eu adquiro esse conhecimento, eu passo a ganhar dinheiro com esse conhecimento que eu adquiri. Eu passo a ganhar dinheiro com o conhecimento que eu adquiri. Tá? E aí, rapidamente, o dinheiro que eu ganhar aqui, que eu não ganhava antes, ele equivale ao valor investido. E com o passar do tempo, esse valor vai ficar infinitamente maior do que o tanto que você investiu. Certo? Então, é isso que a assimetria... É aí onde está a assimetria do investimento em conteúdo. Então, investimento é aquilo que você vai ter retorno. O gasto, basicamente, é tudo que não tem retorno diretamente. Não tem retorno de jeito nenhum, certo?
E aí posso falar vários exemplos, eu não vou entrar aqui, senão vai causar polêmicas, né? Mas gasto tudo aquilo que não tem um retorno de fato. E aí, por que a gente está diferenciando isso, cara? Porque tudo que eu vou te falar aqui hoje é investimento. É investimento, tá? Porque são ferramentas e o técnico sem ferramenta, ele é uma pessoa sem roupa. Então não tem, o técnico tem que ter as ferramentas dele para tirar informações do sistema, tá? Show de bola! Então agora que a gente diferenciou investimento e gasto, né? Qual é o investimento para se tornar um climatrônico? Vamos lá. Qual é o investimento? A gente falou ontem que o climatrônico é um aluno formado no curso eletrônico para climatização, certo? Mas eu vou falar hoje não só do investimento no curso em si, mas também do investimento em ferramentas, tá? Em ferramentas, em ferramental, que é necessário também. Ah, não tenho nada, tô vendo a primeira vez um vídeo teu. Tô vendo pela primeira vez um vídeo teu. Inclusive, o investimento do curso, eu vou te dar umas dicas aqui hoje para minimizar essa, como é que eu posso dizer? Quem sabe até tu não precisar ter esse dinheiro aí. Quem sabe até tu não precisar ter esse dinheiro, tá? Aí vamos lá, pega o papel e caneta aí e anota. Presta atenção aí, que vai dar bom aqui. Se liga aí na viagem. Hoje ele tá enigmático. Anota aí, tá? Anota aí. De ferramentas, o climatrônico precisa. De ferramentas o climatrônico precisa. Pra começar, né? Pra iniciar. Ele vai precisar de um ferro de solda, um sugador, certo? Um ferro de solda, um sugador, solda e um multímetro, tá? A principal ferramenta do climatrônico ever, para sempre, certo? É o multímetro. Ah, não posso ter? Cara, um multímetro. O multímetro é o fiel escudeiro. Tá do teu lado ali sempre e não te deixa na mão, tá? Aí eu tô dando aqui uma pesquisa rápida na internet. Tô pensando que imediatamente, que nesse momento. E aqui, a gente tem um kit de R$ 73,48. Ferro de solda, estação de solda, tem um monte de coisa aqui. Coisas do AliExpress, mas tá aqui na internet, AliExpress entrega no Brasil, tá? Tem ponteira, sugador, multímetro, solda, bico, enfim, cara, de R$ 107. Ah, não quero isso aí não, que é muito peba. Como diria aqui no Ceará, é muito peba. E realmente é ruim mesmo, desse preço, né? Mas um ferro de solda de R$ 25. Só não pode ser um multímetro de xilito, né? Isso, não pode ser um multímetro de xilito, que é amarelinho, tá? O multímetro de xilito é gasto. Exatamente. Não é investimento. Exatamente, bem lembrado. Aqui eu tenho uma estação de 170, eu tenho um ferro de solda de 60 watts de R$ 30, tá? Um ferro de 60 watts de R$ 30. Deixa eu ver aqui. Começando pelo ferro, né? Então a gente tem que ter ferro de... a gente vai ter ferro de... Vamos lá, tem os melhores, R$ 100, R$ 24. Muito barato, tá? Os ferros de solda. Deixa eu ver aqui. E eu aconselho começar com ferro. Eu quero ter uma estação, beleza. Mas eu comecei com ferro de solda. Comecei utilizando ferro de solda. E aí, Eu tô olhando aqui agora, galera, na hora pra vocês. R$ 47 o ferro de solda, a solda e uma parte de solda. R$ 47. Não é ruim. Tem que o melhorzinho, tem aqui um da Icari. Da Icari é filé, pô. Icari é filé. 50 watts, 110 volts, R$ 39. 220 volts, com suporte, R$ 42. Beleza, vamos anotar aí, vamos anotar isso, eu quero saber o total. Então, o primeiro ponto, vou botar aqui R$ 50 de ferro de solda, tá? R$ 50 de ferro de solda. E aí, próximo passo, solda. Vamos botar aqui solda. Solda, vai anotando aí, galera. Solda, eu quero destruir essa questão de que precisa de muito para começar, tá? Solda, um tubão para tu durar os primeiros 5 anos de trabalho. Não, vou botar esse aqui não, vou botar mais simples, né? Tá mais simples, pra gente começar de boa.
tubo de estanho para solda, 25 gramas, R$10,90, R$11. Tá? Tô comprando tudo separado. Tem uns kits aqui que o cara compra. E eu não tô nem pesquisando, tô só a primeira coisa que aparece, tô botando. Solda, sugador. Sugador, eu vou te aconselhar o Master da AFR, tá? Então eu vou botar aqui, ó, sugador, Master. Porque é o melhor, cara. Não adianta tu ter um sugador ruim, vai te dar mais dor de cabeça. Tá? Master da AFR. Ó, ele tá, só ele. Ah, tá aqui, ó. Ele Melhor o kit, né? Com os protetores. Tem que ter o protetor de bico, tá? Sem protetor de bico ele vai durar uma semana contigo. Então tô botando uma coisa a mais aqui. A gente. Não é só. Ó, vou ter aqui de 150 com protetor de bico. Tô achando caro. Dá pra comprar separado. R$95 de sugador. E o protetor de bico. O protetor de bico deve ser mais barato do que R$50, né? Vou botar 150. Tô sem pesquisar. 150. Esse é o conselho de comprar esse porque ele é o melhor, tá? Sugador AFR, Master da AFR, a marca, o modelo é o Master e a marca é a AFR. O que mais eu falei? E um multímetro. Multímetro eu vou aqui no da Minipa. Não, vou dar só um multímetro aqui. Ó, o multímetro, tem multímetro de R$65. R$65. Da Minipa, né? Da Minipa. Tem um amarelinho, não compra amarelinho, tá? Não presta. Ele estoura é fácil. o de xilito. Tem um aqui, ó, que eu não sei qual é essa marca, eu não vou falar dela, não conheço. Tem um que meus alunos compram bastante, velho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem aqui esse aqui, ó. Multímetro digital True RMS. Olha, esse aqui é o carro-chefe entre os meus alunos. É o modelo ET 195. 1507B. 195. Ele é True RMS e ele é R$195. Esse aqui, o pessoal não tá vendo tua tela não, viu? Eu tô dizendo o número pra eles. Tô dizendo o número. É o ET 1507B. Certo? E aí... é muito caro lá, R$197. Beleza. Então vamos começar pelo começo mesmo. Vamos começar com o de R$65. Tá? É o da Minipa. Minipa ET 1002. R$65. A Minipa também. Minipa é uma marca muito boa, tá? Icari é muito boa. Intusterm é muito boa. Tem uma que é nacional que é... Esqueci o nome da marca, velho. Mas todas são muito boas. Olha quem que tá aí. Doutor Osvaldo. Tá pronto. Rio de Janeiro. Ó. Então, ó. Beleza. Eu tenho 65. Vou botar um multímetro mais simples. R$65 do multímetro. 150 do sugador. R$11 da solda e R$50 do ferro de solda. Deu quanto era? 276. 276. Se eu botar o multímetro melhor, vai aumentar, né? Vai ficar 406. 406. Ó, Vale a galera. pena. Ó, galera. Entre 270 e 406. E ó, eu botei umas qualidades melhores aqui, tá? Se você for escolher o pior que tem, dá pra começar com R$70. Dá pra começar com R$70, tá? É isso de ferramental que você precisa para começar. Só isso. Só isso. Qual é a principal ferramenta do climatrônico? Isso aqui, ó. Que tá aqui dentro dessa cachola. Não na minha, na do climatrônico. Certo? É o que ele aprende. É o que ele faz com o que ele tem. É o que ele sabe fazer com o que ele tem. Então, que marca é esse multímetro melhor? Eu falei da Minipa. O melhor que eu acho, o que eu indico é o Fluke, tá? Só que é caro. Eu particularmente não comecei com ele. Hoje a gente trabalha com ele. Ele é extremamente robusto. Ele é a prova de vacilos. Mas, eu tô falando pra você começar. Ó, com R$200 tu começa uma empresa, mano. Dentro da tua casa. Onde foi que tu já se viu? 276. 270. Onde foi que tu já conseguiu isso? Onde é que existe isso, cara? Certo? Ah, mas tu não disse, mas tem um curso, não tem? Tem um curso. Tem um curso. Aí tu tem esse material. Aí tu compra esse material, R$270. E aí tem um curso.
Depende do quão sangue nos olhos tu é. Eu falei que eu prometi que entregar agora. Como fazer o curso sem investir o dinheiro todo do curso. Vou deixar pra depois. Aí eu falo essa parada. Já falou dessa parada. Mas galera, eu quero dizer o seguinte. Dá pra começar com coisas simples, tá? E eu falei ontem sobre reinvestimento. Você vai aprender uma parada que vai te dar dinheiro, que vai te fazer ganhar dinheiro. É uma coisa que vai te dar uma profissão. Naturalmente, se é uma profissão, tu vai gerar rendimentos com essa profissão, tá? É uma profissão que está que é nova no mercado e extremamente escassa. Se é nova, é extremamente escasso. A demanda é gigantesca. A demanda é gigantesca, né? E é extremamente escasso no mercado. E aí, cara, tu com muito pouco de ferramental, tu pode começar. E aí, pratica o reinvestimento. Foi assim que eu comecei. Eu reinvestia quase tudo que eu ganhava. Quase tudo que eu ganhava com reparo de placas. Era tudo reinvestido. A gente reinvestia quase tudo, tá? E aí eu fui comprando um multímetro melhor da Fluke, fui comprando uma estação de solda ao invés do ferro de solda, fui comprando meu primeiro osciloscópio, fui comprar meu gerador de função, fui comprar um monte de coisa. Certo? Então, a ideia é simplificar. A ideia é simplificar para que tu não ache que tem que ter um monte de coisa para tu começar a fazer acontecer. Investimento em material é isso. Já eu falo do investimento no curso. Como tu pode mitigar, eliminar esse gasto, esse investimento no conhecimento. Tá? Beleza, mas aí a pessoa diz assim, mas como vou investir se me falta dinheiro? Se eu não tenho dinheiro para investir. Vamos lá. Eu comecei sem investir dinheiro. E aí, eu não sei qual a tua situação, eu vou falar da minha. Na minha, eu fazia faculdade, eu era estagiário, eu era bolsista no laboratório, que era de ensaios mecânicos, mas tinha uma parte eletrônica dentro do laboratório. Por consequência, tinha lá multímetro, sugador, ferro de solda, todo o material de retrabalho eletrônico, porque a gente desenvolvia algumas plaquinhas e tudo mais. Na graduação, tá? E aí minhas primeiras placas reparadas, eu levava pra faculdade, cara, pra reparar. Então eu reparava sem ter ferro de solda, sem ter multímetro, sem ter. Eu analisava, testava. As placas do meu pai, que foi o meu primeiro cliente, eu levava pra lá. E eu não tinha nada. Aí meu pai me pagava pelo serviço, né? E aí eu fazia os meus primeiros reparos sem ter o material, tá? Sem ter o material. E aí que tá. Tu pode ter alguém para pedir emprestado. Se tu vender uma coisa tua na tua casa de R$200, tu compra esse material. Tá ligado? Já tá. Se você abrir o leque, você tem onde tirar. O que é R$200, galera? Eu tô falando com quem? Tô falando com... Não é com criança não. Pra minha irmã de 10 anos é difícil arranjar 200 contos. Os móveis da casa do povo. Não, móvel, pô, vai. R$300, cara. 300 conto. Tu faz um freela, pega um rap. Tiver uma moto, tu se cadastra numa teleentrega, num rap, num iFood, tu fatura 300 conto numa noite. Asilando. Entendeu? Então é um dinheiro ínfimo, cara. Um dinheiro ínfimo pra conseguir comprar esse material pra tu iniciar. Tá? Comprar esse material pra tu iniciar. Então, mesmo sem grana dá pra fazer. Lembrando sempre que é um dinheiro extra. Começa com dinheiro extra. Começa com um dinheiro extra. Tu não conta com esse dinheiro. Aí tu começa a fazer a grana e reinveste. Reinveste. Quando tiver já... Caraca, eu tenho um monte de coisa legal já aqui. Entendeu? Tu pensa assim, ó. Se eu vender tudo que eu tenho... Se eu vender todo o equipamento que tem aqui... Eu compro um carro. Entendeu? Da Lautec. É tipo isso. Entendeu? Caraca, eu tenho um dinheiro investido aqui, cara. Ah, agora dá pra alocar uma graninha. Entendeu? Então essa é a dinâmica. Mesmo sem dinheiro dá pra fazer. Até porque a gente acabou de provar aqui com números que é quase nada. Tô falando com instaladores. A maioria de vocês são instaladores.
A maioria O você Edvan tá dizendo, é só fazer uma manutenção em um A e ganhar esse dinheiro. Pronto, uma aí. manutenção. Matou. Eu tô usando como exemplo a pior situação possível. O cara tá dentro de casa vendo esse vídeo aqui porque a internet dele pega a internet do vizinho, que ele não tem dinheiro pra pagar na internet. Entendeu? É a pior situação possível. Né? Que é muito simples em relação a isso aí. Então acho que é a realidade de muitos poucos de vocês. E os teus alunos? Exemplos de pessoas, alunos, sei lá, alguém que tu conhece que começou exatamente do zero. Então, a maioria... Porque hoje tu já acompanhou muita gente, né? Tu já acompanhou muita gente mesmo. Tanto os alunos como às vezes a galera que fala contigo, alguma coisa no direct, sei lá, e manda alguma mensagem pra tu pelas redes sociais. Pronto. Vamos lá. Muitos, como eu falei ontem, né? Muitos começam do zero, né? Muitos começam do zero. Começa a pegar a placa do zero, não tem nada, começa a fazer o curso, não tem, sabe nem que instrumento comprar, a gente vai norteando tudo isso lá no curso. E, como eu falei, eu tô usando uma situação tão extrema que eu não lembro de ter alguém dizer assim, professor, eu não tenho dinheiro pra comprar um multímetro. Entendeu? Eu não tenho essa coragem. Então, tipo, mas os caras começam do zero. Eu aconselho a comprar só um multímetro. O cara vai começar, ele tem muito dinheiro, eu aconselho a começar tendo um multímetro, uma mesinha pra trabalhar. Aí eu quero montar a bancada. Quem acompanhou aqui eu conversando olha o Rafael dizendo que tinha um multímetro de 20 conto. Aquele amarelo, esse é o de xilito. Rafael, é esse mesmo. Esse aí que eu não aconselho comprar. Mas ó, se o Rafael é o Rafael e começou com um multímetro de xilito, cara, de 20 conto, entendeu? Então não tem essa experiência, mas meus alunos começam do zero. E compram, muitos compram esse multímetro que eu falei, de R$195, da Minipa, foi meus alunos, dica dos meus alunos. Porque eu não trabalhei com ele não, mas ele é um True RMS. Por que True RMS, Lavanda? Porque lá na placa do ar-condicionado existem ondas que saem do inversor de frequência que ele, só um multímetro True RMS consegue medir. Você fazer as medições. Por isso que eu sempre indico a eles comprar logo o True RMS. E aí, é assim que eu os norteio, tá? Mas todos começam do zero. Todos começam do zero. E assim, ó, com esse investimento que eu falei pra ti aqui, no primeiro reparo que o cara faz, o cara já tira esse investimento. No primeiro reparo que o cara faz, ele tira esse valor aqui investido. Muitas vezes. Tá? Então meus alunos começam do zero. Até, às vezes, tira de um canto e botar no outro. Tem aluno que... Não que eu esteja indicando fazer isso, tá? Mas teve um aluno meu que ele... uma pessoa tava com a parcela do meu carro. E aí eu entrei no curso com o dinheiro da parcela do meu carro. E hoje ele tá com empresa de refrigeração. De climatização, né? Hoje ele foi ali, montou um ponto físico e tal. E vende equipamento e repara. O reparo é um dos serviços que ele entrega no mercado. Entendeu? E o cara entrou na turma, não tinha o dinheiro nem do curso, tirou da parcela do carro dele. E não teve que vender o carro não, porque o carro dele ainda tem carro até hoje. Certo? Não deu ruim não, né? Então, os alunos começam do zero, sim. De novo, não tive a situação de não tem dinheiro para comprar o material. Dificilmente, pelo menos eu não lembro de ter essa situação. Até porque o conhecimento adquirido, eu que não comprei material primeiro antes de começar a reparar. Eu comecei a reparar com o material dos outros. Que era da faculdade. Eu que comecei assim, mas... todos começam do zero, né? Todos começam do zero. Do zero, inclusive o material. Quando você tem norte, até você... Por exemplo, quando eu comecei, eu comprei... Meu primeiro mentor, ele tinha vários ferros de solda. E o meu... E aí eu, como um discípulo bem aplicado, eu simplesmente fiz igual a ele. Eu comprei um ferro de solda de 30 watts, outro de 45 watts, outro de 60 watts e outro de 80 watts. Ele trabalha assim até hoje. Hoje ele trabalha, tá tudo bem. Eu aprendi com ele, então eu comprei esses quatro ferros de solda da melhor marca que tinha. Que era da FE. Dos 4 que eu comprei, 2 deram problema. E aí foi uma dor de cabeça, não sei o que.
Depois, quando eu mudei, conheci o meu segundo mentor, eu entendi que eu só precisava de uma estação de solda. Uma estação de retrabalho, né? Solda e sugador. E pronto, hoje em dia a gente não trabalha com outra coisa. Tem um ferrão. Tem um ferrão, né? Só o ferrão, que senão a estação não dá conta de alta dissipação. Mas de maneira geral, é só a estação de solda de retrabalho, certo? Mas foi com o tempo, não aconselho nem a começar por isso daí. Se quiser começar, ótimo. Se quiser começar só com ferro, que é mais barato. Beleza? Então é isso, os exemplos, os alunos, a maioria começam do zero mesmo. São poucos alunos que já trabalham na área, são poucos alunos que já têm o material completo, tem uns no laboratório. Mas tem os alunos que são bem mais antigos do que eu na manutenção eletrônica. De outras áreas, vem da TV, vem do micro-ondas, repara som, repara módulo automotivo, tem aluno que repara módulo, tem aluno que repara... Enfim, os caras reparam de tudo. Tem aluno que começa do zero, tem aluno que nem no segmento e entra no segmento para reparar a placa. Que a maioria é instalador. A maioria do segmento já. Tem aluno que teve um caso no aluno. Tem aluno que perguntou como era que o ar-condicionado era estruturado. Disse, caraca, esse cara começou igual eu comecei. Eu sabia como é que o ar-condicionado era estruturado. E aí, mas dá certo, do mesmo jeito. Porque a gente fala de eletrônica. Eletrônica é uma só. Show? Show. Aí vem o Tibúrcio e fala: pra que fazer esse investimento se eu acho que esse mundo da manutenção eletrônica não é pra mim? Tu viu que eu fiz a entonação, né? Entendi. Tá virando um personagem, né, o Tibúrcio? Olha o que o LOLzinho tá só falando. O Tibúrcio e o... Como era? Preguiçoso trônico. Preguiçoso trônico. Os caras são um gênio. Vou usar Tibúrcio porque é mais fácil pra falar. Os caras são um gênio do nome. Mas tem o preguiçoso trônico. Como é? Se eu não quero o quê? É a dupla sertaneja. Como é a pergunta isso? Se eu não quero o quê? Pra que fazer esse investimento se eu acho que esse mundo da manutenção eletrônica não é pra mim? Vamos lá. Eu uso a seguinte analogia pra isso aí. Como é que tu sabe que o mundo da eletrônica não é pra ti se tu nunca entrou no mundo da eletrônica? Sabe? Eu falei um pouco disso ontem, eu vou falar hoje de novo. Eu acho que gostar não é pré-requisito. Gostar não é pré-requisito. Tá? Porque você não tem como gostar de uma coisa que você não conhece. Você não tem como gostar de uma coisa que você não conhece. Só gosta, é que nem, eu não gosto dessa comida. Já provou? Não, nunca provei. Criança tem muito disso, minha irmã tem muito disso. Minha irmã tem 9 anos, 8 anos, quando é minha irmã? 9 anos. E aí ela... Se ela estiver assistindo essa live, ela já tá... Ela vai me pegar mais tarde. Aí, ela tem negócio, não gosto. Eu não quero não gosto não. Você já provou isso aqui? Não gosto não quero não. Mas tu disse que não gosta de eletrônica, não é pra tu, se tu nunca tentou entrar no mundo da eletrônica. Acontece que o cara tenta de qualquer jeito e se frustra no meio do caminho. Por quê? Porque no processo de aprendizado a gente pode... eu já ouvi o seguinte termo: a gente pode tosquiar a ovelha, mas não pode arrancar a pele dela, tá? E uma das coisas que eu fico sempre medindo com os meus alunos, inclusive os meninos daqui também, eu fico sempre sabendo como é que tá a animação, você só não pode desanimar. Quando o cara diz assim, não, a eletrônica não é pra mim não, eu disse, calma, estamos passando demais ali o ponto, vamos relaxar, vamos pra outra placa aqui. Por quê? Porque tem que ser, o desafio em eletrônica tem que ser dosado. Eu pergunto sempre, como é que tá a mentalidade? Por exemplo, vocês viram o Oswaldo aqui, o Oswaldo tá com a placa, tá com vários dias. A pergunta ali, Oswaldo, tá com mentalidade tranquila? Dá pra ele seguir? Eu tô preocupado só com isso daí. Quer parar, a gente analisa outra. Ele, não, vou continuar nessa daqui. E aí ele vai evoluindo. Então, tipo assim, às vezes, cara, só tentou de um jeito errado e não conseguiu obter êxito, né? Obter êxito. Porque
A recompensa do climatrônico é reparar uma placa, cara. Sabe, tipo assim, um maratonista, ele treina pra caramba, a alegria dele, muitas vezes, não é nem ganhar, é completar a prova, né? Correr 47 km, acho que é, uma maratona completa. Aí o cara, a meta do cara é terminar. Então a felicidade do climatrônico é reparar uma placa. A gente pula aqui. Quer ver a maior loucura do mundo é entrar no laboratório ali e tiver recém reparado uma placa, os meninos estão muito felizes. Quer ver o menino depressivo, ele passar um dia numa placa ali e não reparar. A gente ainda tá. Eu esqueci, cara. Esse bicho tá dando dor de cabeça aqui, não sei o que, não sei o que. Quando repara, os caras pulam. De alegria, velho. Grita, eu escuto os gritos aqui quando eu dou fé. Tem uns altos e baixos, né? Isso é os percalços, mas no processo de aprendizado tem que ter essa paciência. Tá? E sem metodologia, sem mentoria, não tem como dizer que tu não gosta de uma coisa que tu nunca provou. Tu nunca viveu esse mundo da eletrônica pra dizer que não gosta. Eu conselho pra você. É viciante, cara. É viciante. O que acontece é que a galera não entra. Por N motivos. Mas é viciante demais. Viciante de verdade. Certo? Então não tem como dizer que tu não gosta de uma coisa que tu nunca provou na vida. Beleza, aí vem o Tibúrcio, o Tibúrcio, né, de novo. De novo, mano. Aí ele diz, não sei se esse investimento vale a pena. Vamos lá. Eu falei sobre a assimetria do investimento, né? Agora eu vou dizer como... Estou chegando aqui no derradeiro. E eu vou falar como você faz. De novo, a assimetria do investimento é incomparável. Todo investimento em conhecimento, ele é assimétrico, tá? Por isso que ele é não existe comparável, né? A precificação do conhecimento, não existe comparável com o conhecimento, cara. Se eu disser assim, cara, eu vou te fazer, ó, tu investe 10 mil e eu te faço ganhar 120 mil. E aí, fala assim, cara, em um ano, vamos lá, números, é tipo assim, em um ano tu me investe 10 mil, eu vou te passar um conhecimento capaz de te gerar 120 mil nesse ano. Em um ano tu investe 10 mil. Quem é que não vai querer isso daí? Quem é que não vai querer isso daí? Só se o cara... E tem gente que não quer, né? Que vai dar trabalho. Tem gente que não gosta de trabalho. Tá? Mas, de novo, todo investimento em conhecimento ele é assimétrico. Tá, eu falei do investimento de material e de ferramental para você começar. Tá? Claro, tem outras ferramentas? Tem, mas eu falei para começar. Se você começar, você começa com o simples. Agora, investimento em relação ao curso. Tá? O curso a gente parcela em 12 reais. 10, 12. Até em 12. Até em 12 vezes. Ó, eu entrando sem grana, o que é que eu faria? E aí a dica para você fazer sem ter dinheiro. No meu caso, eu sou um cara mais conservador. Eu buscaria ter pelo menos 2 meses, 2 parcelas. Certo? Eu começaria conservador. Pediria um cartão de crédito, se eu não tivesse. Ou passaria meu cartão de crédito. Parcelaria lá de 12 vezes. E parcelaria lá de 12 vezes. E guardaria o dinheiro de 2 parcelas. Caso desse uma merda grande, guardaria o dinheiro de 2 parcelas. Certo? E cara, eu ia engolir o curso. Ia engolir o curso. E eu ia pôr em prática o mais rápido possível. Eu digo que eu já fiz isso com outros cursos. Tá? Eu digo que eu já fiz isso. Colocaria em prática o mais rápido possível. E aí eu só precisaria reparar uma placa por mês. Uma placa por mês. Para obter o valor da parcela do treinamento do curso. Certo? Uma placa por mês. Então, eu não tinha esse conhecimento. Aí eu não ganhava nenhum tostão com isso. Agora, eu adquiro esse conhecimento. Com esse conhecimento, ele me gera uma renda que eu não gerava antes. Certo? Então, ó, eu não tenho dinheiro para pagar o curso. E aí eu compro parcelado. Aí no meu caso, eu guardaria os 2 primeiros meses para ter uma garantia assim
mental, mais conforto mental, para não me queimar. Aí, caso desse uma merda no primeiro mês, eu teria a parcela pelo menos no primeiro mês. Porque se botar em prática, cara, do jeito que tá lá, é praticamente impossível não reparar uma placa por mês. Se botar em prática o que tá lá. E aí, galera, pra vocês terem noção de números, de quantidade, uma placa por mês. E eu tô considerando o valor de reparo mais barato. Eu já vi gente tirando, já vi exemplos de que com 3 equipamentos, tô falando de equipamento, 3, o cara fatura mais que o valor do curso. Já vi exemplos. Tá? De verdade. Ó, o Agnaldo tá perguntando aí no YouTube, ó. Como conseguir placa para consertar? Já que a gente tá falando disso, né? Ótimo. Então vamos logo responder. Vamos lá. Então eu começaria desse jeito, certo? E aí eu só precisaria de uma placa. Pra vocês terem noção de quantidade, aqui a gente tem técnico nosso aqui, da Lautec, que repara 45 placas no mês. Um cara. 45 placas no mês. Certo? Então, 45 por mês para uma é incomparável. Como eu consegui as primeiras placas para reparar? Para aprender, eu falei ontem, qualquer placa da tua casa vai servir. Qualquer placa eletrônica. Para ganhar dinheiro, tu vai entrar no Google. Ah, a universidade é pequena, melhor ainda. Tu conhece todo mundo. Tu conhece o fulano de tal que repara ar-condicionado. Ah, a minha cidade é grande. Valeu, Oswaldo. Bom trabalho, cara. Tamo junto. Mora em cidade grande, cara, tu põe no Google. Refrigeração e climatização. Você vai encontrar várias empresas. Aí tu vai ligar. Uma a uma. Ligar mesmo, tu pega o telefone e ligar. Cara, ó, tô trabalhando com reparo de placas. Se tiver placas pra reparar aí, eu reparo. Eu vou buscar e eu vou deixar. Olha, eu vou buscar e eu vou deixar, mas é muito trabalho. Ei, cara, tá começando. Tu tá começando, cara. Só quero uma placa pra pagar a parcela do meu curso. Só quero uma placa por mês pra pagar a parcela do curso. Depois eu penso em ganhar dinheiro com isso. Porque lembro do investimento assimétrico. É um investimento aqui pra tu aprender uma parada e tu ganha dinheiro pro resto da tua vida. Porque passou vamos lá. Tu pagou o valor do curso, a gente fica te ligando pra cobrar mais pra ele, tu faturou mais 10 mil conto esse mês, passa mais tanto aí, cara. Tu tá faturando o que eu te ensinei. Não existe isso não, certo? Então o conhecimento é assimétrico. Então ligaria até conseguir o cliente. Quantas pessoas tem que ligar lá, André? Até conseguir o primeiro cliente. Tá. Se for com a maioria dos meus alunos, a maioria, se for do jeito que acontece com a maioria dos meus alunos, é provável que as primeiras ligações que tu faça, vai ter uma empresa lá que diz, caraca, tô com um monte de placa aqui, cara. Eu já falei pra vocês, eu falei pros meus alunos. Teve um cliente nosso aqui, que eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, pelo Instagram. Usa o Instagram também, tá? No Instagram, eu entrei em contato e ele nos gerou, eu entrei em contato no Instagram, ele não nos conhecia, eu falei com eles, ele nos gerou R$650 logo no primeiro serviço. Certo? Então, uma mensagem do WhatsApp me gerou, uma mensagem do Instagram me gerou R$650 de faturamento. E teve outros equipamentos que esse cliente trouxe. Né? Então, conseguir os meus clientes desse jeito. Entrar em contato com os instaladores. Até porque, se você é instalador e você se torna climatrônico, os seus concorrentes se tornam seus clientes. Se você é instalador e briga por preço para instalar máquina hoje, quando você se torna climatrônico, os seus concorrentes se tornam seus clientes. É assim que você transforma concorrentes em clientes. Imagina, cara, todo mundo que briga por preço, o fulano faz mais barato. Aí, pô, fica indignado com os caras. Agora, todos esses caras que geram grana. Já pensou? Na minha cidade já tem um cara que repara muito conhecido. Cara, se só tem um cara que repara muito conhecido, se tem 2 caras que reparam muito conhecido, dependendo do tamanho da tua cidade, ele está sobrecarregado. E se ele é muito conhecido mesmo, eu tenho certeza que ele está sobrecarregado. E aqui entre nós, cara, a maioria desses caras, eles trabalham sozinhos.
Eles têm medo de contar o que eles sabem. E aí, eles têm medo de contar o que eles sabem, eles trabalham sozinhos, eles são limitados pelo tempo. Eles não dão conta de todos os clientes. Eu lembro que eu andava na beira-mar aqui, eu olhava pra ele e dizia assim, ó, caraca, tem muito ar-condicionado aí, cara. O tanto de placa que tem pra reparar aí. A piração, né? Piração do climatrônico. É muita máquina, cara, pra você... É louco, que você não dá fica conta. louco, pô. Que você não dá conta. Certo? Olha. Beleza, e é só isso mesmo que a pessoa precisa? Vamos Só lá. aqueles instrumentos que você falou no início, tipo motivo, Então, percussão. definitivamente eu acredito que pra começar é só isso. Olha, vai ter defeito que eu não vou conseguir reparar porque eu não tenho uma fonte de bancada. Vai. E aí tu vai ter que... É o preço que tu vai pagar por estar começando. Tem que ter que estar tudo bem. Vai ter marca que não vou conseguir reparar porque eu não tenho um osciloscópio. Vai. É o preço que tu tá pagando por estar começando. Tá tudo bem. Tá? Futuramente vai precisar ter uma fonte de bancada, vai precisar ter uma estação de solda, estação de retrabalho, vai precisar ter osciloscópio, vai precisar ter um monte de coisa. Mas de novo, cara, eu faça que nem eu fiz. Vai ter que precisar ter estoque. Faça que nem eu fiz. Compre as coisas com o dinheiro que você vai fazendo no reparo de placas. Sabe por quê? Não é do dia para noite que tu vai instalar, o dedo vai chover e cliente pra ti não. É gradativo, tá? É engraçado, tem gente que diz assim, não tem como eu começar hoje porque eu não tenho material, eu não tenho ferramentas, eu não tenho com que começar, né, e tudo. E é interessante que, tipo, se a pessoa for esperar ter as coisas para começar, às vezes fica nessa procrastinação eterna aí. E, tipo, é a questão da consciência mesmo, sempre o começo você vai ter menos coisas, você vai ter menos material, porque você está começando. À medida que o tempo vai passando, que você vai fazendo mais serviços, que você vai ganhando dinheiro com isso, aí você vai investindo no seu laboratório, né? Vai montando o seu laboratório aos pouquinhos. Mas é muito difícil uma pessoa que começa já com o laboratório pronto. Eu não conheço ninguém. Se tu conhece alguém, né, tu fala aí, mas tipo, eu não conheço. Quem começa aos poucos. Então é só essa questão assim, sempre. Agora, se você ficar esperando, eu vou começar, vai demorar mais ainda para você iniciar e para você chegar na fase de ter o seu laboratório, né? Quanto mais você demora para começar, mais você demora para ter o seu laboratório todo pronto. Então é só isso aí, você ficar só, é tipo empurrar com a barriga, sabe? A partir do momento que toma a decisão, não, eu quero investir nisso aqui, viu essa oportunidade, que de uma certa forma é uma oportunidade, né? É um mercado que está de portas abertas, que está aí precisando, né? Precisando. A gente tem o exemplo do Milton, que mandou mensagem lá no grupo dizendo que criou um grupo com os refrigeristas da cidade dele, mandou lá uma mensagem, criou de madrugada, não foi? Genial! Criou de madrugada, que era pro pessoal não sair. Genial. Enquanto ele tava colocando os outros. Colocou lá a mensagem, pessoal, tô reparando placas eletrônicas, tal, tudo. Pronto, tô reparando as placas eletrônicas dos ar-condicionados. E no outro dia ele tava sem saber o que fazer, porque apareceu tanto serviço, a galera tava precisando. Ele imaginava que tinha uma demanda, mas não imaginasse que fosse uma demanda tão grande assim. E aí o problema dele já foi, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Então é isso, a partir do momento, decidir, não, eu quero trabalhar com isso aqui, então é começar a mexer os pauzinhos, né? Começar a fazer alguma coisa, sair da inércia mesmo, começar a estudar, começar a comprar material, porque quanto mais tempo você levar para começar, mais tempo você vai levar para ter o seu laboratório pronto, que é progressivo, né? É um progresso, é uma evolução. Exatamente. Ó, tem um aluno da última turma, que ele, com um mês de curso, ele já estava com 2 clientes técnicos, já tinha reparado 1 ou 2 placas,
e não tinha terminado o curso. Esse cara tá fazendo o que eu faria se eu tivesse entrado no curso. É que as caras mesmo. Que as caras. E às vezes, o pior, eu falei que era o pior reparo, né? O pior, o inimigo do teu maior sucesso é o teu pequeno sucesso. Às vezes, mas eu tenho um nome a zelar. Eu comecei a ter minhas clientelas, não sei o que tem. Mas isso, eu vejo isso parar na galera. Né? Eu vejo isso parar na galera. Quando o cara tá passando do zero, não tem nome a zelar, cara. Tô começando, meta as caras dele. E o cara tem esse desprendimento, sabe? E eu vejo ele tendo resultado, e eu vejo o cara que tem um nome a zelar não tendo resultado. Quem tá certo, quem tá errado aí na parada? Entendeu? O cara tá começando um mês de curso, ele nem terminou o curso ainda. Ele tá pegando as partes para reparar, já reparou um, já reparou outro. Tem reparos mais simples, tem reparos mais complicados. E o jogo é esse. Nem só se vive de reparos simples, nem só se vive de reparos difíceis. O dia a dia é oscilante. Agora, o reparo difícil, meu amigo, quando você conserta... É, sensação tu é maravilhosa, doido, cara. mano. Chega você, estufa o peito assim, consertei. É isso aí. A desse sensação é... É indescritível, é indescritível. Realmente é isso que vicia. É isso que vicia. O Gleison tá falando disso assim, cara, eu tô viciado em eletrônico porque a sensação boa, parece um negócio de droga, assim. Esse cara é tipo isso aí mesmo, é tipo uma endorfina que entra no teu corpo que eu tô reparando a máquina. Legal. E como é que tu considera a maneira errada, então, de investir, né? A maneira errada que eu acho é... Você veja a galera errando muito em estoque, por exemplo. Quer montar um estoque gigantesco, porque precisa ter componentes para trocar. Precisa realmente, tá? Mas até hoje, galera, o meu estoque, ele é... Até hoje, o meu estoque, ele é... Está sendo montado. Ele é orgânico, vamos dizer assim. Ele está em constante evolução. Por quê? Porque quando eu comecei lá, ninguém me tinha me dito isso, eu quis comprar um monte de coisa que eu achei que ia usar. E eu uso esse livro até hoje, que eu tenho um relé, que até hoje eu tenho eles. Todos que eu comprei há não sei quantos anos atrás, eu não usei nenhum até hoje. Entendeu? Então, é relíquia. Eu quis montar Essa é a relíquia. meu estoque sensacional, estoque gigantesco, e não... E perdi grana. Tá aí, empancado. Então, o estoque, ele é construído. Então, você eu tenho muito dinheiro lá, vou investir. Cara, o que adianta? O Agnaldo perguntou, né? Não, peraí, perguntou. Alguém perguntou aí sobre o osciloscópio. Qual a importância do osciloscópio para o climatrônico? Cara, é importante, sim. Se isso aqui não é importante, eu tô... Paulo Vitor. Eu tô descredibilizando o osciloscópio. Tá? Ele é difícil de usar. Precisa ter um conhecimento dele para usar, não é tão simples assim. Mas mais importante do que o osciloscópio é o multímetro. Antes de investir no osciloscópio, eu investiria em um multímetro muito bom. Tá? Ele tá migrando para eletrônica, viu? Olha aí. Aqui, sou técnico de refrigeração e estou migrando para a eletrônica de refrigeração graças a você. Tamo junto, Paulo Vitor. Isso aí, cara. E eu tava falando, qual foi a pergunta que tu fez? Eu tava falando, me perdi aqui. A forma que tu considera a forma errada. Então, e antes de comprar um monte de equipamentos, por exemplo, existem megômetros, terrômetros, existe um monte de coisa que você poderia pensar que precisaria. Para eu testar um compressor, eu preciso de um megômetro. Eu vou comprar R$5.000 no megômetro. Não existe, cara. Não precisa. Tem um time que faz um teste ali. É bom, dá pra usar? Dá pra usar. Mas não é necessário. Falando de ferramenta, falando de componentes. Quando tá começando, tu não sabe. Não adianta, tu vai gastar muita grana. Então, mesmo começando, por exemplo, hoje se fosse abrir o Lautec, aí eu saberia o que precisaria. Eu faria uma pesquisa de mercado para ver quais equipamentos mais tem naquela região. Para saber quais máquinas devem utilizar, quais componentes eu teria que comprar, qual estoque eu teria que ter, tudo isso. Mas
mesmo assim fazer uma pesquisa. Mesmo tendo a experiência que a gente tem aqui. De saber qual componente que usa mais, que sai mais, como é que tem no estoque, como comprar substituto. Tudo isso aí, que tu não tem no começo. Então, o jeito errado é querer montar um puta laboratório, assim que começa, e achar que tá abalando porque tu tem um super laboratório. Começa, a principal questão é reparar. Ah, Laura, mas tem um componente que eu não tenho. Compre e avisa o cliente, cara, tem um componente que eu não tenho aqui, na minha cidade, tem que comprar de fora, vai demorar 15 dias. É gasto variável, cara, tá? Tem que ser incluído no serviço. Tem que ser incluído no valor do serviço. E o cliente entende, né? O cliente entende, ó, então tem esse componente, identifica o defeito aqui. Eu vou comprar, eu vou botar um frete rápido, tá? O cliente vai pagar, cara. Eu avisar ele, ó, eu vou botar um frete rápido e vai chegar aqui em uma semana. Ah, sei lá, tantos reais o frete. Pode ser assim? Pode, beleza. Daqui a uma semana a gente volta a se falar. Entendeu? Aí tu faz o quê? Tu compra 2, 3 a mais pra tu ter o teu estoque. Aí tu vai montando o teu estoque. Então é assim que eu acho que tem gente que erra querendo montar tudo de uma vez. Pulando, como tu falou aí, ó, querendo pular etapas, esperar estar pronto pra começar. Ninguém tá pronto nunca, cara, principalmente eletrônico. E a eletrônica vai dar no aprendizado. Quando você aprende a gostar do aprendizado da eletrônica, aí você se apaixona por ela. Se eu fosse esperar estar pronto para começar a trabalhar com eletrônica, começar a compartilhar conteúdo, eu já estava lá em casa, sem nenhum laboratório. Vixe, que emocionante. Vamos lá. E para finalizar, vamos deixar uma dica prática, um passo a passo, né, para quem quer começar. Vamos organizar as ideias e então, colocar na sequência, né? A gente né? entregou no começo, passo a passo, né? Você vai entrar, dar uma pesquisa na internet, pesquisar. O que é os 50 reais? O que é? Ferro de solda, sugador e multímetro. E a gente vai comprar. Vai comprar esses quatro materiais. E aí, nem se tu quisesse entrar no curso agora, tu conseguiria, porque não tá aberto as matrículas. Aí tu vai seguir aqui na nossa Lauflix aqui, conteúdos, 3 aulas por dia, 3 conteúdos por dia aqui. Além disso, tu vai zerar as aulas lá do YouTube. Então, pega qualquer placa eletrônica que tem na tua casa e vai começar a analisar. Qualquer uma. Começar a pegar, testar, treinar manuseio, fazer vários testes. E é assim que você começa. A dica prática é essa. Compra esse material aí. Só não pegue placa dos vizinhos, meu amigo, pra não botar no costume, viu? Porque senão você se lasca. Se lasca todinho. Certo? Então, beijo, pessoal. Até mais. Valeu!